Que a paz de Jesus esteja conosco, que possamos hoje estar aqui presentes de corpo e alma para tentar entender um pouquinho desse assunto que, ao meu ponto de vista, é bastante interessante, que trata sobre o sonambulismo. Eu achei legal quando Umbelina chama o professor Marlis, né? Que é assim que a gente conhece ele aqui bem na frente, né? O tio Marlis. Lembrando para a gente como é importante o estudo que esse mestre ele traz para a gente também. Então, sonambulismo. Conta-nos o Dr. Walker no seu livro A Força Está Conosco. Não é uma propaganda de Star Wars, tá? O nome do livro é esse mesmo, A Força Está Conosco. Ele conta que teve um caso que ele acompanhou de uma jovem chamada Susan. Susan, ela estava passando por um processo cirúrgico. E naquele momento, naquele processo cirúrgico, ela teve uma infecção, uma complicação durante aquela intervenção, e ela teve uma parada cardiovascular, cardiorrespiratória. Ela entrou num processo de quase morte, e depois das várias tentativas de trazê-la de volta, os médicos, a equipe médica, a equipe dos profissionais de saúde que lá estavam, conseguiram fazer com que ela retornasse. Passou o tempo, ela acordou na enfermaria, no seu quarto, e foi quando ela relatou que naquele momento que ela estava naquele vai, não vai, morre, não morre, ela viu a sala de cirurgia, ela viu os médicos, ela viu os profissionais de saúde, ela descreveu aqueles profissionais, as roupas que usavam, as indumentárias, os instrumentos que foram utilizados, num detalhamento tão intenso que as pessoas... Como ela conseguiu enxergar tudo aquilo se ela estava naquele momento de sono, de morte, né? Anestesiada, enfim. E aí alguns estudiosos eles trazem que isso pode ser um sinal de uma emancipação da alma, de um desdobramento. O interessante desse caso é que a Susan, ela descreveu tudo aquilo, mas ela tinha uma característica interessante. Ela era cega. E ela era cega de nascença. E mesmo assim, quando ela despertou cega, ela descreveu tudo o que aconteceu naquela sala de cirurgia. Como é que ela viu? Como ela conseguiu relatar tudo aquilo que estava? Estudiosos que são contrários à possibilidade de uma emancipação da alma ou de um desdobramento do espírito, dessa independência entre o corpo e o espírito, eles alegam que para a pessoa relatar uma experiência de quase morte, por exemplo, eles trazem informações que já estão memorizadas no seu ser, no seu inconsciente, coisas que já viu, que já vivenciou num filme, numa leitura, mas ela não tinha a memória da vista. Como é que ela descreveu a indumentária daquele jeito, com a cor, com a vivência, com a claridade, com a instrumento? Como? E aí vem a ciência espírita e nos traz que existe sim uma independência entre o corpo e o espírito. Que é possível sim que o espírito de alguma sorte consiga ver, mesmo que os órgãos da visão no seu corpo físico estejam destruídos ou inoperantes. Ele consegue ouvir, mesmo que os seus órgãos auditivos no corpo estejam inoperantes. A doutrina nos traz que o espírito ele é envolvido por uma capa, vou chamar assim, semimaterial, chamada de perispírito, e que ele vê, ele sente, ele ouve por todo esse perispírito. Ele não precisa de um órgão especial ou uma singularidade em algum local para que ele possa ver ou ouvir. Inclusive, os nossos órgãos dos sentidos, em particular o da visão, ele precisa ter o reflexo da luz para que a gente consiga enxergar. A luz bate, retorna e a gente enxerga. E Maxwell bem dizia nas palestras passadas que a luz espiritual é outra coisa. A luz espiritual que está na natureza, que está nos locais, nas pedras, eu até brincava com ele, né? E aí, voltando ao Star Wars, né? A força está em todo lugar. Então, a luz está em todo lugar. Então, o espírito consegue enxergar, inclusive à distância.
a partir de uma outra propriedade do perispírito, que é a expansibilidade desse perispírito. Ou até o próprio deslocamento do espírito, que no movimento apenas do pensar, ele se desloca instantaneamente aonde ele pensou, focou, mentalizou. Então existe uma tríade: Deus, Espírito, Matéria. E essa tríade, ela harmonicamente está aí para que nós em espírito, porque Deus é perfeito, soberanamente justo e bom, perfeição absoluta, como Umbelina já bem dizia. Mas o espírito não. O espírito, ele não é criado perfeito, mas perfectível. E para isso ele se reveste de uma estrutura semimaterial para ajudá-lo, para permitir que ele possa, inclusive, lidar com a natureza, mesmo desencarnado, mas também conectar-se a um corpo físico enquanto encarnado. E nesse movimento de vai e vem, dentro dos princípios da doutrina espírita, a encarnação, a reencarnação, o espírito vai evoluindo, crescendo em saber e em moralidade. Os estudos nos trazem que normalmente acontece, e é necessário pelo menos uma base firme de conhecimento, para que a moralidade comece a surgir. Visto que para que eu desenvolva a moralidade, eu preciso ter um mínimo de conhecimento para conseguir discernir as coisas. Acumular uma base e a partir daí eu entender que eu tenho escolhas. René Descartes já dizia: quanto mais conhecimento eu tenho, maior a probabilidade de eu buscar as respostas. Seja certa ou seja errada. Mas é uma escolha. E quanto maior o conhecimento eu adquirir, maior a minha responsabilidade frente às minhas escolhas. Então, só para trazer que está tudo brincado. E a gente vai entender o que é que isso tem a ver com sonambulismo. Vou ler umas perguntinhas, que foram as perguntinhas do Livro dos Espíritos, e a gente dá continuidade, tá certo? Só as perguntas eu vou ler. Pergunta 431 do Livro dos Espíritos. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília, que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Pergunta 432. Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? Pergunta 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado? Pergunta 434. As faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas do espírito após a morte? Então, observemos. O sonambulismo, ele existe. O sonambulismo é um processo que acontece com o espírito relacionado à emancipação da alma. Relacionado a esse desdobramento, esse afrouxamento dos laços entre o perispírito, o espírito e o corpo físico. Kardec e os espíritos, eles dividem didaticamente os processos de emancipação da alma em alguns graus, ou mediante alguns graus de frouxidão desses laços. Os pensamentos ocultos, a transmissão dos pensamentos ocultos. Será que tem espírito aqui escutando o que a gente está pensando? E olha que eu não estou falando só de desencarnado não, viu? Será que não tem espíritos encarnados que estão captando nossos pensamentos, mesmo sem de repente perceber de onde vem, como chega, mas captando? E aí depois daquele impulso vai fofocar, vai falar. Não sei. Será? Cuidado com nossos pensamentos. Qual é o teor dos nossos pensamentos? Porque a partir desse conluio, nós podemos atrair espíritos evoluídos
e espíritos mais, vamos dizer assim, rebeldes, que podem se aproveitar desse teor para machucar-nos ou nós machucarmos a eles. Por que não? Será que é só de lá para cá? Somos santos? Não. Teor dos pensamentos. Dupla vista. A dupla vista é quando o espírito consegue enxergar meio adormecido, meio acordado. Alguém aqui já teve aquela experiência, a gente já falou isso na palestra anterior, mas só relembrando, de estar com aquele meio soninho e de repente dá uma piscadinha quando vê um monte de ideia na cabeça, como se fosse um computador, uma descarga da Matrix. Né? Vê um monte de informação na cabeça da pessoa, a pessoa, opa, de onde veio isso? Ou vê alguma coisa e de repente, peraí, aí quando pisca, volta, não, estou aqui no Jefa. Dupla vista. E aí você pode receber informação, você pode até entrar em contato com algum espírito. Vem os sonhos que a gente estudou em outro momento também, onde o espírito está mais liberto. A pessoa dorme, o corpo adormece e o espírito consegue ir passear. Encontrar encarnados, desencarnados, ir para outros locais. E aí, de novo, dependendo do teor do seu pensamento, para onde você vai? Vocês querem ir para onde? Vocês querem ir para uma livraria? Para uma biblioteca? Para o Jefa? Ou vocês querem ir para algum local, sei lá, fazer o quê? E aí fica a imaginação da cada um aqui. Teor dos nossos pensamentos. Tem o sonambulismo, que eu não vou falar agora, porque eu vou adentrar daqui a pouquinho. Tem o êxtase, onde há um desprendimento muito forte, muito maior. Os laços ficam muito frouxos, a ponto de que a pessoa pode se deslocar até para outros planetas. Elevações espirituais, acompanhar espíritos mais evoluídos, e diz que a sensação é tão boa, muitas vezes, que o espírito pode, inclusive, desencarnar. Olha que coisa. Né? Todo mundo, quando entra na casa espírita, é interessante porque começa a querer ser médium. Quer ser médium e pior, acha que ser médium é uma hierarquia. Será que eu já posso ser médium? Será que eu já posso entrar em contato com os espíritos? E não é uma hierarquia, gente, não é. Quem pensa, por favor, não é. A mediunidade é um fator natural, normal do ser humano. E essa mediunidade, inclusive relacionada a esses processos de desprendimento, ela é um processo que todos temos. Uns mais, outros menos. Allan Kardec nos diz, e os espíritos nos dizem na doutrina, que tem um médium no sentido amplo e no sentido, né, específico. Não é bem assim as palavras que ele usa, mas é assim que eu interpreto. Então, no seu sentido geral, amplo, todo mundo entra em contato, de repente, com algum espírito, uma intuição, alguma coisa ali, mas aqueles que precisam trabalhar têm uma mediunidade chamada ostensiva. Então, tem fenômenos mais profundos, inclusive o sonambulismo e o êxtase, por exemplo, que podem estar também relacionados à mediunidade. A letargia, a catalepsia, que é um estado onde há um amortecimento, os fluidos eles ficam meio que estagnados, parados no seu corpo, e os laços fluídicos do perispírito ficam muito folgados, a ponto de que o corpo começa a realmente apodrecer. Lázaro fedia. Vem para fora, Lázaro. E Lázaro veio. Então vejam que existe uma categorização desses processos de emancipação do espírito que a gente precisa relembrar para que aqueles que não têm acompanhado os estudos dos outros sábados possam saber do que a gente está falando. E aí o sonambulismo, onde é que entra aí nesse processo? Ele fica bem entre, né, o desdobramento do sono e o êxtase. De acordo com a ciência tradicional, o sonambulismo antes era considerado uma doença psiquiátrica, relacionados à psiquiatria, uma doença mental. Hoje em dia não é bem assim. Hoje em dia ele é considerado dentro de um escopo de agravos chamados parassonias. As parassonias são movimentos complexos que o indivíduo realiza no estágio de sono. Nós temos os movimentos involuntários, que são uma coisa mais leve, que não são caracterizadas na parassonia, e nesses movimentos a gente pode pensar, por exemplo, nas síndromes das pernas inquietas. Alguém já ouviu falar? Né? Que a criança fica se mexendo, principalmente os membros inferiores, as pernas, e é difícil para dormir.
A gente vê também a paralisia do sono. Complicado, né? A gente vê também a enurese, que pode estar enquadrado num ou no outro, e algumas classificações botam ele numa classificação isolada. A enurese é o fazer xixi na cama. Alguém aqui faz xixi na cama? Não precisa se acusar. Né? Normalmente é na criança, né, a enurese, que a gente diagnostica quando a criança, depois de 5 anos, está fazendo xixi na cama. Claro que a gente precisa individualizar, mas é mais ou menos esse o seu conceito. E aí, voltando às parassonias, a gente tem o terror noturno. Alguém já viu um terror noturno? Normalmente a criança, ela se levanta, grita, e pode continuar gritando, se mexendo irritada, taquicardia, sudoreica e com o rosto todo vermelho. Como se tivesse com um terror. É um terror. E aí eu pergunto, mesclando ciência tradicional, ciência espírita. Será que um momento de terror noturno não pode ser um ataque espiritual? Será que um momento de terror noturno não pode ser um espírito que se depara ao entrar no sono e no seu desdobramento, enxergar alguém qual ele não tem uma relação muito afetuosa, e essa pessoa, aproveitando aquele momento de paralisia do corpo e do espírito meio que preso àquela realidade, àquele momento, não aproveita para assustar? Quem aqui, quando criança, ou de repente quando adulto, já não aconteceu de acordar assustado e ver aquela famosa figurinha no canto do quarto, olhando para você, uma sombra esquisita, carrancuda? Quem não teve já escutou alguma história? Quem aqui tem carranca em casa? Carranca, aquele artesanato, né, um boneco bem feioso. Na casa da minha prima tinha. E eu, quando era pequeno, adorava ir para a casa da minha prima. E eu sou um menino inquieto até hoje, né, Sônia? Sou um menino inquieto até hoje, e eu acordava de noite para beber água. Cadê que eu queria me levantar? A água eu até aguentava, mas quando era do xixi, aí complicava. Entrava em prece, bora, ia com o olhinho apagado, sabia onde ela estava, né? E não olhava para ela, ia passando e relaxava e ia tranquilo. Então dizem que a carranca é uma figura que, entre aspas, né, espantaria esses maus espíritos daquele lá. A doutrina traz uma solução muito melhor. Evangelho no lar. Evangelho no lar, prece. Quem não faz evangelho no lar, comece. Quer ter a carranca junto? Pode ter, não tem problema. Mas faz o evangelho no lar também. Entre em prece. Né? Cultiva bons hábitos dentro de casa. Assiste filmes. Assiste novelas, se for o caso, mas de bom teor. Porque o que a gente bota dentro da nossa casa, gente, atrai as criaturas que estão do lado de lá também. E quando a gente está no sono, eles não vão deitar do seu lado dormindo, não. Se ele não gostar de você, ele vai lhe perturbar. E aí a culpa é dele? Não. Nós estamos atraindo baseado no teor do nosso pensamento, das nossas atitudes, do que a gente gosta. É vibração. Tudo na natureza está ligado. Não tem como correr disso. E aí, dentro das parassonias, tem também o sonambulismo. E o sonambulismo é interessante porque acontece alguma coisa que fisiologicamente não deveria ocorrer. O momento que acontece o sonambulismo, né, que a pessoa acorda, se levanta, vai fazer alguma coisa, vai na cozinha, vai passear com um cachorro que não tem um cachorro. Tem relatos até de gente que dirigiu, foi para uma outra cidade e voltou. É impressionante. Mas o corpo, ele está suspenso. O cérebro está na sua menor atividade. Como controla atividades tão complexas de dirigir? E a pessoa não bate não, tá? Claro que existem acidentes, aqui e ali, mas muitas das vezes não acontece. A pessoa vai e faz. O corpo está nas ondas lentas, é uma suspensão, fazendo uma relação com o nosso computador. A gente pode estar em estágio de vigília, acordado, o computador ligado. Pode estar em estágio de
de morte, que é o desligado, e pode estar em estado de sono, de desligamento parcial, que é a suspensão, né? O modo de suspensão do computador. E nesse modo de suspensão, que é o momento que acontece o sonambulismo, o corpo está meio que paralisado, fazendo reparação muscular, ajustando o sistema imunológico, limpando substâncias oxidativas que estão liberadas no nosso organismo, que durante o dia a gente fez. Então o corpo está para isso. E de repente, ele se levanta-te e anda, né? Só que um levanta-te e anda não dito por Jesus, mas pelo próprio Espírito encarnante. O Espírito comanda o corpo, vê que coisa interessante, comanda o corpo mesmo sem ter uma ativação do sistema nervoso central, que é o que faz o encarnado se movimentar. Pã. Deu para entender isso? Olha que confusão. E isso é interessante porque justifica, inclusive, o espírito, quando retorna ao corpo, ele não se lembrar. Porque quando ele entra no corpo, o que vai dominar naquele momento, vamos dizer assim, ou o que vai ter vai ser a memória mais acessada, vai ser a memória cerebral do corpo. Ela não captou, porque o espírito trabalhou sozinho. Então ele não lembra. Ele não lembra. Sobre isso, tem um estudo muito interessante que foi feito com médiuns psicográficos, com um estudo relacionado à atividade cerebral durante a psicografia. Psicografia, para aqueles que não sabem, é a capacidade mediúnica de você receber a mensagem do espírito e transmiti-la escrevendo. E aí eles pegaram médiuns experientes e fizeram assim: eu vou lhe dar um tema e você vai escrever acordado. Normal, não em transe mediúnico. Você vai escrever. E eu vou lhe dar um tema, você em transe mediúnico, o espírito vai escrever. E, ao mesmo tempo, a gente vai fazer um exame de ressonância magnética funcional, que é um exame que avalia a atividade cerebral. Deu para entender isso? Então, eles vão escrever e vão ter ressonância magnética vendo o estudo funcional do cérebro. E aí eles fizeram e viram umas coisas interessantes. Primeiro, a psicografia, ela tinha um teor mais coerente, mais bonito, mais organizado, mais em relação ao que foi solicitado. E aquele que foi escrito sem ser a psicografia, mas pelo próprio médium, a pessoa, o conteúdo não era tão organizado e tão estruturado. E aí eles foram avaliar a ressonância magnética dos dois. O que teve maior atividade foi o médium acordado. E o que teve menor atividade cerebral foi aquele que escreveu o teor melhor, mais estruturado, a partir de um espírito. Então, o cérebro menos ativado escreveu melhor do que o cérebro mais ativado. Veja que coisa impressionante. Esse estudo, ele foi feito em São Paulo, ele pode ser replicado porque tem todo um método descrito para você fazê-lo novamente. E olha se isso não tem um pouco a ver com o que a gente acabou de falar do sonambulismo. O espírito não mexeu diretamente no cérebro, ele fez de outra forma, ele transmitiu a ideia diretamente. Da mesma forma que o espírito do sonâmbulo controla o corpo, sem necessariamente ativar o sistema nervoso. Sabe o que eu acho incrível? É que a doutrina espírita, a gente sempre fala isso, é porque realmente é motivador para a gente estudar. A doutrina espírita já trazia coisas, já dizia coisas muito antes, e agora a ciência tradicional está começando a ver. Poxa, não é que faz sentido? Mas para que isso aconteça, é importante que esses cientistas, pesquisadores, eles estejam sem preconceitos. Eles, de fato, olhem aquilo ali, como Allan Kardec nos mostrou, dentro da própria criação não, mas da codificação da doutrina espírita, ele nos mostrou, avaliando, perguntando, questionando, negando algumas verdades, mas não aceitando as mentiras para depois que elas pudessem ser reproduzidas e a pessoa chegar. Então, percebam que existe toda uma lógica nesse processo. E pensando nesse sonambulismo, o espírito está desprendido. O que é que vocês acham que ele vai fazer? O que é que vocês fariam? Se vocês fossem sonâmbulos,
ou estivessem no estado de sonambulismo, o que é que vocês fariam? Vai pensando aí, não precisa dizer não. Faz um roteirinho mental. Primeira coisa, dependendo do seu grau evolutivo, você vai se lembrar. Se lembrar de vidas passadas. Trazer à tona, em espírito, conhecimentos que você adquiriu em outras existências. Por isso que na pergunta do Livro dos Espíritos, eles trazem ideias que são deles, muito mais elaboradas do que as ideias quando eles estão acordados. Porque eles resgatam isso de existências anteriores. E é interessante, quando a gente vai avaliar isso dentro de uma sala mediúnica, que muitos dizem, é o animismo que está falando, e não um espírito comunicante. A gente precisa dar atenção ao animismo também. É fundamental que a gente entenda que todos nós estamos em processo evolutivo. Com exceção daqueles que vêm com mandato mediúnico, e aí eu falo já sobre isso, os outros médiuns estão em processo de aprendizado. E muitas vezes, talvez sim, não tragam comunicações relacionadas a outros espíritos, mas comunicações próprias e que podem ter um conteúdo muito bom. Vai que o cidadão, em outra vida, foi um exímio cientista e tem informações de coisas que a Terra ainda aqui não descobriu. E ele, no momento desse de emancipação, ele traz uma informação dele próprio e escreve. Por que descartar logo de cara? Se a gente suspeita, vamos dizer assim, de um animismo. Allan Kardec já nos disse, você precisa ler, reler, observar, conversar com outras pessoas e ver se aquilo faz sentido. Se botar no crivo da razão e não simplesmente descartar e dizer que a pessoa é um médium imperfeito, porque ele tem um momento ou alguns momentos de animismo. Ele pode trazer muita coisa interessante e importante. E aí ele lembra, ele traz a informação. No entanto, ele pode ter também aquele movimento onde ele consegue fazer determinadas coisas por conta própria, mas para outras coisas ele precisa de uma outra pessoa, de um outro espírito. E aí, de novo, citando Max, que falou na outra reunião, a história do receituário médico. De o espírito, ele conseguia ver a enfermidade quando estava em estado de sonâmbulo, conseguia ver a enfermidade no corpo das pessoas, mas ele não conseguia, por conta própria, receitar o tratamento. E aí, nesse caso, ele recorria ao espírito que receitava, e aí era uma mediunidade. Existia o processo anímico, vindo da própria pessoa, e existia o processo mediúnico, do intermédio da informação daquele espírito. Vejam como tudo está interligado. E é fundamental que a gente entenda isso, porque muitas vezes a gente se acha só. E aí eu vou dizer de novo. Onde estão os nossos pensamentos? Onde estão? É dito também na doutrina dos espíritos e também em obras complementares que existe toda uma preparação do corpo para que o espírito encarnado possa ter a característica de uma mediunidade ostensiva. É mexido nos seus centros de força, é mexido na conexão que existe como André Luiz fala, né? Lá no citoplasma, nos elementos albuminoides do citoplasma, que é a conexão do espírito com o corpo se dá a partir de elementos celulares. Há modificações e ajustes na glândula pineal, ajustando ela de sorte que ela possa ter uma caixa de ressonância com as apatitas, né? As pedras de apatita, ou de apatia, numa conformação tal que consiga captar a vibração dos espíritos e transmitir essa informação. Então, há sim uma modificação orgânica. E essa modificação orgânica é necessária para dar mais clareza à comunicação. Quando você não tem isso, você talvez não tenha tanta clareza na sua comunicação. E isso é particularmente feita naqueles médiuns que têm o chamado mandato mediúnico. Onde esse mandato mediúnico ele é dado a criaturas mais evoluídas. Não é qualquer espírito que é revestido de um mandato, porque mandato é uma ordem, é uma missão, é uma tarefa que é dada para aquelas pessoas mais preparadas, como Chico Xavier, como Divaldo.
E essa pessoa mais evoluída, ela consegue transmitir melhor a comunicação dos espíritos superiores, e o seu corpo é exaustivamente trabalhado para que essa comunicação se faça de forma mais clara. E aí entra o conhecimento, mas também a moralidade. O corpo, a matéria, ela é tão mexida por esse espírito que quando a gente vai ler Exilados de Capela, ele traz no livro que as primeiras encarnações desses espíritos foram meio de aprendizagem, de primeiro relacionamento com aquele fluido, com aquela matéria que existia na Terra, diferente lá da constelação de Capela. Então, nessas primeiras encarnações, eles tinham uma dificuldade, inclusive, de se relacionar com o mundo físico, porque eles estavam mais lá do que cá. E à medida que eles foram trazendo, a partir da sua modelagem perispiritual, organizando a evolução dessa matéria, olha aí, a evolução da matéria, a partir da interferência do espírito, o corpo começou a ficar mais amistoso para receber esses espíritos que tinham uma categoria diferente. Então, modifica, sim, a estrutura do corpo, da matéria, para que você possa fazer todas essas comunicações. Então, percebam que nós estamos falando aqui de complexos mecanismos, até científicos, mas que estão inteiramente relacionados com as duas asas. A asa do conhecimento e a asa da moral. O espírito no sonambulismo, ele está como morto? Não, não está como morto. A gente já deu para entender isso, acredito. Mas ele está num estágio, num momento de frouxidão, que pode levar ele a ver coisas, mas não registrar. Tem duas asas. E eu acho que tudo isso não basta só falar dessa parte científica, dessa parte até filosófica, mas é importante a gente entender que a gente precisa desenvolver também a outra asa. Para desenvolver a mediunidade, para saber lidar com o sonambulismo, é importante ler. É importante ler a Doutrina dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, André Luiz e tantos outros. Mas a gente precisa também ter o revestimento do amor, da amorosidade, da beneficência, da caridade. Que isso vai, inclusive, nos alçar mundos, voos maiores, inclusive para, quem sabe, um mandato mediúnico. Quem aqui gostaria de ter um mandato mediúnico? Com uma vida de sacrifícios? Com uma vida de privações? Quem aqui gostaria de sair da zona de conforto para poder fazer isso? Quem aqui gostaria de ter um corpo adoecido, mas uma amorosidade tão intensa que supera tudo isso, como Chico Xavier? É importante dizer que essas criaturas mais evoluídas, elas talvez não tenham a sensação dessa dor como nós temos, mas dói neles também. Aflige também. Jesus deixou para a gente um guia de crescimento. Um guia de crescimento que vai nos ajudar a alçar esses voos, esses momentos, seja no mandato mediúnico ou não. Porque, de novo, que a gente falou no começo, não há uma hierarquia, eu não vou me tornar médium. Eu sou médium. Ah, você já é médium na casa espírita? Não, não é assim. Você já é médium, você já é palestrante, você já é passista, como se fosse uma hierarquia. Não tem isso. A doutrina espírita ela vai observando o voluntariado e as competências, utilizando uma linguagem bem moderna, pedagógica, né? As competências que cada um vai desenvolvendo. Base da montanha. Estamos lá, no comecinho. Humus, terra, humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Humildade, humanidade. Quem aqui acredita que o orgulho, a vaidade fazem a gente crescer? Quem aqui acredita que quando a gente começa a destratar os nossos semelhantes, começa a se achar melhor ou maior do que qualquer outro, a gente vai ter vantagens? Humildade é a primeira virtude que a gente precisa começar a desenvolver.
Não aquela humildade plena. Mas é preciso entender, viemos da terra, vamos para a terra. Toda a humanidade é assim, somos iguais, por que tratar diferente o outro? É a base. A humildade deve ser a primeira coisa que a gente deve buscar. Pelo menos os pontinhos dela, o despertar dela. A gente segue, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. A aflição, a dor, o sofrimento, será que ela existe ali para nós começarmos a maldizer a vida, a maldizer a Deus, a maldizer tudo o que nos acontece? Ou será que dá para tirar alguma lição, algum aprendizado de tudo aquilo que nos está acontecendo? A resignação, aquilo que a gente não consegue mudar, resigna-se. Aquilo que dá para mudar, se esforce. Busque, se levante, forme uma rede de apoio. Desenvolva a resiliência junto com essa resignação. A resiliência que faz a gente se deformar com a pancada. Sim, mas a gente volta a um mais próximo daquilo, mas nunca ao mesmo ponto. Porque a gente também aprendeu com aquela deformação inicial e a gente cresceu. Luta, resignação não é ficar parado, maldizendo, esperando que caia do céu. Não, não vai cair. Vou ficar rezando para cair. Não vai cair. É preciso se mexer, ativar-se. Não é para a gente imprimir aflição nos outros para que eles cresçam. Por favor. Não é buscar aflição para si próprio, porque você precisa se punir para crescer. Não estou falando disso. Mas aquelas que chegam, independente da nossa vontade, vamos aprender com elas. Porque mesmo essas que chegam independentes da nossa vontade, podem ter sido construídas por nós mesmos nessa própria vida. Eu me entupo de comer doce, desenvolvi diabetes. Foi o acaso? Não foi. Então a gente precisa cultivar os nossos pensamentos, como a gente falou, mas também cultivar as nossas atitudes. E a gente tem muita coisa que nos ensina a ter uma vida mais próspera. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. A mansuetude. A promoção da paz. Quem aqui consegue ficar calmo o dia inteiro? O dia inteiro. Estou falando isso agora não, está no Jefa não, viu? O dia inteiro. Em casa, com um grito, com o chefe, com o companheiro, com companheira, com pai, com mãe, com filho, com filha. Dá para ficar calmo todo dia, o tempo todo? Minha gente, a gente está no planeta de expiações e provas. Como assim, Arthur? É para todo mundo ficar calmo? Não dá ainda. Mas a gente precisa ir começando a trabalhar essa mansuetude, a pacificação de nós mesmos. É necessário. A gente está num mundo tão alvoroçado que a gente vive estressado, ansioso. É crise de pânico ali, é estresse ali, é briga aqui, é briga ali. Gente, isso faz bem. E por que a gente escolhe se manter nessa vibração? Porque muitas vezes é uma escolha. É uma escolha. Sabe qual é o momento que tem maiores índices de infarto do miocárdio? Segunda-feira de manhã. O que é que acontece na segunda-feira? A gente volta para o trabalho, para as nossas atividades. O estresse já começa no domingo. Domingo a gente já começa a escutar aquela musiquinha de algum programa que a gente é acostumado, alguma coisa já começa. Não, amanhã, meu Deus. Trabalho não é uma tortura, não, apesar da etimologia da palavra vir da mesma raiz. Trabalho, tortura, vê que coisa. Mas não é para ser. E aí a gente precisa fazer escolhas também saudáveis, salutares. Que tipo de trabalho eu quero fazer? Tem a ver comigo? Ou tem a ver com o que querem que eu faça? Escolhas. Não, mas eu quero ter um trabalho que dá muito dinheiro, porque eu quero ter casa de praia, eu quero não sei o quê. Tá, a gente serve a Deus ou a mamon?
Isso não quer dizer que você não possa ter o seu barquinho, o seu carro, a sua casa, mas saiba dar o valor real àquilo. Porque o permanente não é aquilo. Inclusive vai ficar, viu? Tu morre e a coisa fica. E aí vai ser uma briga danada para a herança. Se a gente for ver o que está acontecendo aí com a família de Gugu, Ave Maria. Para que isso? De novo, não quer dizer que a gente não possa ter bens e aproveitar disso. Não estou dizendo isso. Pode, é legal. Agora tem que saber dar o valor necessário àquilo. Cuidado. Cuidado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E aqui é interessante porque a gente pensa naquele movimento onde a gente está doendo, está sofrendo, está em aflição. E a gente finalmente descobre que Deus existe. E levanta os braços. Meu Deus, me ajuda que eu não basto a mim mesmo. Eu preciso de algo, de alguém que me auxilie. Só pode ser tu, meu Pai. A fé. E Ele vai enviar, sim, energia, ânimo, coragem para a gente enfrentar o nosso dia a dia. E só pede ajuda quem tem humildade. Só pede ajuda quem conseguiu se resignar e aprender com aquela resignação ativa que ele buscou e não conseguiu. Aquele que está buscando ficar manso para não ficar estressado, nervoso, rancoroso. Deus me dá força para eu não brigar com essa pessoa, essa criatura do meu lado. Senhor, leva ela, não, deixa ela comigo, mas me dá força. Não é porque às vezes a pessoa quer ela que leve, né? Leva. Não leve não, porque depois volta de novo. É melhor ser manso. É melhor ser manso. Cuidadoso. Fé, levanta o braço. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. E aí é interessante, porque a misericórdia vem o perdão, vem a compaixão. Tem a ver com o coração, córdio. Né? A gente não associa essa emoção ao coração. Então eu enxerguei a Deus. Eu comecei a trabalhar em mim, humildade, resignação, mansuetude. Enxerguei a Deus na fé e agora eu vou enxergar o próximo. Agora eu vou enxergar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como assim mesmo? E aí eu enxergo o outro e começo a cultivar o amor, a amorosidade, a misericórdia, para com aqueles que me cercam, todos, sem exceção. Arthur, eu preciso conviver com aquele que eu não gosto? Depende. Se for da família, existe a possibilidade de você sim ter que passar por aquilo ali, aprendendo todas essas virtudes. Se for em outros locais, em outras instâncias, se você puder, que tal? Que tal? Com licença, né? Dá uma de doido, como fala, e vai, tranquilo, não grita. Não grita. Deixa a pessoa falando e, com licença, muito obrigado, e sai. Para que brigar? A pessoa briga sozinha. Só brigam dois quando os dois querem. E a gente se mete em briga porque a gente é orgulhoso. A gente é vaidoso, se melindra. Tu é feio, sou não, tu é. Sou feio, tu é. Não, pelo amor de Deus, tá bom. A gente precisa crescer. A gente precisa crescer. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpar o coração das sujeiras que acumulamos durante tanto tempo. Somos acumuladores de rancor, de culpa. Para. Não dá mais para perder tempo com isso, não. Vamos libertar, porque se a gente já está cheio, como é que a gente vai botar as virtudes? Não tem espaço. A gente precisa se libertar. Se libertar para cultivar novos conhecimentos, novas atitudes, novos movimentos. Senão não dá, minha gente. Para que guardar essas coisas todas que fazem mal? Não dá, não faz sentido. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificar. Pacificar a si mesmo. Retornar à espontaneidade que a gente tinha, que a gente perdeu. Como as crianças, deixai que venham as minhas criancinhas. A criança confia. Ou deveria, né? Pega a mão do pai, nem olha. Do pai ou da mãe, né? Não olha para um lado, para o outro na rua, confia. Onde está a nossa confiança? Perdemos a confiança, então perdemos a espontaneidade até de falar. Criamos avatares.
Criamos uma máscara para se apresentar na sociedade, e às vezes mais de uma. É uma na casa de fulaninho, é uma no trabalho tal, é uma no Jefa, é uma não sei aonde. Quem é você? Quem é você? A gente precisa buscar em nós quem somos nós e desenvolver-se novamente, tirando todas essas máscaras que às vezes são necessárias em determinados momentos, até para a nossa própria sanidade mental, mas mantê-las durante muito tempo adoece. Eu vi uma entrevista de Jim Carrey falando sobre a depressão dele, e eu achei incrível a descrição que ele deu. Ele disse assim: a depressão é o nosso corpo nos mostrando que não aguenta mais o personagem que criamos para a sociedade. Olha que coisa. Adoece. Então a gente perde tudo isso. Então vamos pensar diferente. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí vem a caridade. O dar-se. Não é a caridade material apenas, mas o dar-se, o escutar, o deixar de dormir para ajudar alguém. O não ir para a festa para ir para um hospital cuidar de alguém. O não ir para o churrasco para ficar em casa cuidando da mamãe, do papai, do vovô, da vovó. E ser chamado de estranho, de esquisito pelos outros. Problema deles. Porque a gente é chamado de esquisito quando faz alguma coisa assim. Mas a gente só precisa da aprovação de quem? Dele. E é por isso que a gente tem que tentar sintonizar agora. Transformar agora. E aproveitar todos esses momentos de aprendizagem intelectual e moral para sermos melhores espíritos. Para usar, inclusive, essas faculdades que Deus nos apresenta, incluindo o sonambulismo, para a nossa melhoria e melhoria do planeta. Que possamos seguir em paz. Agradeço a atenção de vocês. Que Deus nos abençoe.